E parece que chegou ao fim a novela entre o McDonald's e o CARF sobre a disputa judicial para definir se a casquinha do McDonald's era de sorvete ou sobremesa gelada. Segue o vídeo. Pois é, gente, depois de uma batalha judicial que levou aí aproximadamente 8 anos, chegou ao fim essa disputa judicial em que o CARF queria aplicar uma multa sobre o McDonald's de 324 milhões de reais por ela estar negligenciando, ou seja, deixando de pagar imposto sobre a casquinha de sorvete, que na verdade o McDonald's diz que não é sorvete. A batalha judicial ficou girando em torno da nomenclatura ou classificação técnica do produto. De um lado, o McDonald's, que juntou toda a sua junta de advogados tributaristas para encontrar uma maneira de reduzir os impostos sobre os seus produtos. E um dos itens mais vendidos no McDonald's é a casquinha de sorvete, ou seja, a sobremesa gelada. E os tributaristas encontraram uma maneira: trocar a nomenclatura para sobremesa gelada, ainda dentro dos padrões que determina o que é um sorvete e o que é uma sobremesa gelada. E do outro lado estava o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do governo federal, que dizia que não, que aquilo dali era um sorvete, pois eram apenas tecnicidades do nome que o McDonald's estava querendo utilizar. E do outro lado estamos nós aqui, que ficamos a ver navios, na minha opinião, como gastrônomo, do que é sorvete, do que não é, e do que é um milkshake e o que não é. Pois bem, mas vamos aos fatos. Existia essa disputa judicial em que o McDonald's trocou a nomenclatura dos seus sorvetes para sobremesas geladas e o CARF, que é o Conselho Administrativo e Fiscal do Governo Federal, que dizia que não, que ele ainda era sorvete e deveria pagar tributo, ou seja, deveria pagar imposto como sorvete. O McDonald's, ao mudar essa nomenclatura, deixou de pagar imediatamente os tributos sobre essa sobremesa, e o que levou ao CARF a multá-la em 324 milhões de reais. E essa disputa judicial ficou aí, rolando durante aproximadamente 8 anos. Isso abriu precedentes para outras empresas que viram na brecha da lei oportunidades também de mudar sua nomenclatura e evitar de pagar mais impostos ainda que são cobrados pelo governo federal, estadual, municipal, seja qual for. E olhe que eu não estou defendendo nenhum lado nem ao outro sobre a questão do imposto, se é justo pagar ou se não é justo. Eu vou ficar focado apenas na questão gastronômica do tema. Pois bem, a partir do momento que o McDonald's consegue ganhar, ela vai abrir precedentes para que outras empresas o façam, buscando sempre brechas na lei para mudar ou ajustar a composição dos seus produtos para que eles caiam num regime fiscal em que eles paguem menos ou nenhum imposto. Mas o que seria sorvete e o que seria bebida láctea? Essa é a parte mais importante. Segundo a classificação, como bebida láctea, o McDonald's teria que pagar uma alíquota de PIS e COFINS que ela não estava pagando. Por isso, ela conseguiu esse direito na justiça agora de manter essa nomenclatura. Mas vamos ver a definição de sorvete segundo o CARF. Ele diz que sorvete, pela legislação, devem ser consumidos entre -8 ou -12 graus. E não estão aí citando o fato de ter leite ou não ter leite na sua composição, apenas na temperatura em que ele é servido. Muito bem. O que o McDonald's falou do outro lado? Que as suas casquinhas, os seus milkshakes são servidos entre -4 e -6 graus, o que conseguiria passar pela brecha da lei. Então, eles não seriam considerados congelados por estarem essa temperatura e não poderiam ser classificados como sorvete.
Na composição física, o laudo classificam ele como massa líquida de alta viscosidade ou pasta cremosa, e não como sorvete gelado, como a gente conhece, que é uma bebida à base de leite, açúcares e os seus espessantes específicos para a fabricação do sorvete. Então, com essa definição agora judicial, o McDonald's ganha o direito de não pagar essa multa e continuar servindo o que eles chamam de sobremesa gelada. Por outro lado, nós, como consumidores, temos que entender isto de forma mais clara. E olhe que eu fiz uma pesquisa nos sites dos nossos principais restaurantes de hamburgueria que estão no Brasil: McDonald's, Burger King e Bob's. Nenhum deles, nenhum deles chama mais de sorvete ou de milkshake. Assim como o McDonald's chama de McShake, o Bob's também tem a sua nomenclatura própria e também não chama de milkshake. A mesma coisa é feito no Burger King, para que não passe a ideia de que o produto tem base total de leite. Mas nós, consumidores, não entendemos assim. Porque desde criança e também numa cultura que, ao meu ver, somos muito americanizados por tudo que assistimos na TV, na internet, sempre crescemos aprendendo que milkshake era a base de leite, ou seja, sorvete batido com leite num mixer. Mas agora nós vamos ter que rever esse conceito e não mais chamar de milkshake, entender e aceitar que o produto não é mais o que era antes. Mesmo você indo para o dicionário gastronômico, para o Wikipédia, que vai contar a história da criação dessa bebida deliciosa, nós não vamos ter mais milkshake como tínhamos no passado. Tudo porque, de um lado, está um governo voraz, querendo cobrar cada vez mais impostos, e do outro, as empresas, com seus advogados muito bem treinados e muito bem preparados para tentar encontrar brechas na lei para que ele pague menos impostos. No fundo, todos nós, do meu ponto de vista, perdemos. Então, da próxima vez que você quiser tomar um sorvete realmente de verdade, procure uma gelateria enquanto há tempo, porque pode ser que elas também busquem brechas na lei para pagar menos impostos e a gente também não tenha mais um sorvete de leite como tínhamos antigamente, tá bom? Este é o vídeo de hoje. Se ele foi útil para você, se você gostou, deixe uma curtida, se inscreva e comente aqui embaixo o que é que você acha. Se você ainda quer tomar o sorvete da gelateria ou a bebida láctea do McDonald's. Fale aí e vamos compartilhar essa notícia. Um forte abraço.